você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. O tema do nosso programa de hoje é sobre sustentabilidade. Participe do nosso programa enviando seus e-mails. Hoje nós encontramos uma sociedade com vários problemas, como por exemplo a desigualdade social, que é gritante, é só virar a esquina que você já percebe. A falta de conscientização ao meio ambiente e também a falta de respeito da biodiversidade. Como trabalhar o equilíbrio com essa realidade? Essa é uma pergunta muito difícil. Eu acredito que toda a nossa sociedade está buscando respostas para isso. E as respostas elas vêm de várias maneiras e principalmente com muitas tentativas e acertando e errando, né? Tem um ditado que eu gosto muito que diz que só erra quem faz. Então eu acredito que as pessoas que estão tentando buscar essas soluções de um consumo mais consciente, de um aproveitamento melhor dos recursos, de conviver melhor em sociedade, de ter uma visão coletiva, né? Nós temos uma dificuldade grande de ter essa visão coletiva, pensamos muito no individual, queremos nos satisfazer e esquecemos que vivemos numa comunidade, que precisamos pensar no vizinho, precisamos pensar no filho, no pai, na família, enfim, né? E eu acredito que estamos caminhando para essas respostas, mas não acredito que já as tenhamos no momento. Stanislau, os valores e os princípios dentro de uma sociedade é fundamental para termos um consumo consciente como instrumento de construção da sustentabilidade da vida do planeta. Você concorda com essa tese? Eu concordo. Isso, inclusive, é um convite para a gente trabalhar de maneira articulada, né? Nós trabalhamos com um foco maior no consumidor, pela consciência do consumidor, para ele planejar o seu ato de consumo, para ele repensar o seu ato de consumo e lembrar sempre que o ato de consumo não se dá só durante o momento da compra, não é quando você tira 1 litro de leite da gôndola do supermercado. O ato de consumo começa quando você faz a listinha do supermercado e termina quando você descarta o lixo. Então, descartando corretamente o lixo orgânico que sobrou e descartando corretamente o lixo que pode ser reciclável. É todo um processo. É todo um processo. Mas a questão e a responsabilidade não é só do consumidor. Aí você falou, como é que a gente pode trabalhar para um mundo mais sustentável? Trabalhando articulado. É uma necessidade. Hoje, a questão da sustentabilidade não é mais uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência. Ou seremos sustentáveis ou não seremos na Terra. É essa a questão. A humanidade corre perigo. Então, hoje nós precisamos de um trabalho articulado entre os consumidores, entre os cidadãos, entre o poder público e entre as empresas, entre o setor produtivo. E mais, entre os países. Se a gente mantiver uma competição feroz como é no planeta hoje, da mesma maneira, a gente também não vai ter progressos, não vai ter um desenvolvimento sustentável, né? Os países precisam cooperar mais e são as populações desses países que podem começar a pressionar por isso. Como ficará as próximas gerações, né? Então, Stanislau, você já citou alguns, mas eu gostaria que você pudesse citar outros mecanismos que podemos falar sobre o consumo consciente, uma prática de cidadania com efetividade mercadológica. Que outros mecanismos podemos citar? Olha, a primeira coisa são as pequenas mudanças no seu dia a dia, né? No seu estilo de vida. Sim. Então, prestar atenção na água que você consome em casa, na energia que você consome, não é? Tem muita gente que escova os dentes e esquece da vida, fica ali escovando os dentes, se olhando no espelho com a torneira correndo. Fecha a torneira, se olhar no espelho é gostoso, mas fecha a torneira. E aí pode escovar o dente tranquilo. Vai fazer a barba? Fecha a torneira enquanto se barbeia. São pequenas coisas que aparentemente não fazem resultado, mas pense que são coisas que a gente repete todos os dias na nossa vida inteira. A quantidade de energia e água que a gente acumula nisso é enorme. E mais, não somos só nós. Somos nós, a nossa família, o nosso vizinho, o nosso bairro, a nossa cidade. Então, se as pessoas começarem com esses pequenos atos, já vão ver pequenas diferenças até na sua conta d'água no final do mês. Não é? A partir daí, ela começa a prestar atenção em outras coisas. Priorizar o transporte público e não individual, por exemplo. E quando for ao supermercado, lembrar nisso também e exigir e valorizar as empresas que praticam também a responsabilidade social. Porque a hora que você passa a valorizar as boas empresas, as que não são tão sustentáveis, elas veem uma vantagem mercadológica. Vai pensar, opa, mas o consumidor está preferindo aquela marca porque aquela marca respeita os seus trabalhadores, porque aquela marca não polui a água, porque aquela marca retira corretamente o seu lixo. Eu vou começar a fazer igual também. Eu estou vendo que isso é um diferencial no mercado e eu, como empresário, quero sobreviver no mercado. Dessa forma, as empresas podem estar colaborando
colaborar. Podem contribuir. Começa com a pressão do consumidor e as empresas podem colaborar. E a gente tem uma cadeia produtiva, né, Eduardo? A empresa tem um fornecedor, que também tem um fornecedor, por sua vez. Então, os consumidores começam a pressionar os supermercados, por exemplo, que podem pressionar os frigoríficos, por exemplo, que podem pressionar as fazendas de gado. Com isso, a gente vai ter menos água poluída, menos agrotóxico nos nossos rios, menos trabalho escravo, que até hoje no Brasil, em pleno século XXI, a gente registra várias áreas aqui no país, inclusive em São Paulo. Não vamos olhar só para a Amazônia longe, não é aqui, né? Na nossa cidade, na nossa região, São Paulo, Osasco, a gente tem trabalho escravo. Tem exploração do trabalho infantil. Então, isso não é sustentável. A gente tem que começar a erradicar essas coisas para poder avançar. Você, como coordenador de comunicação do Instituto Acatu, por que é pouco divulgado essas ações? Olha, não é pouco divulgado. Eu acho que as pessoas... a gente fez uma pesquisa recentemente agora que aponta que o termo sustentabilidade não quer dizer nada para a maioria dos brasileiros. Os brasileiros não sabem o que é sustentabilidade. No entanto, eles já praticam. Talvez o termo não tenha muito a ver com o dia a dia. Mas aí você pergunta... A questão era, você sabe o que é sustentabilidade? 56% diziam não. Mas aí perguntava algumas coisas do dia a dia. Você se preocupa com a poluição? Me preocupo. Tento evitar, tento contribuir para reduzir. Você tenta não poluir a água, economizar água? Me preocupo. Você se preocupa com o transporte público? Me preocupo. Quando você vai votar na eleição, você prefere candidatos comprometidos com a sustentabilidade, a qualidade de vida? Prefiro. Então, talvez com o nome de sustentabilidade parece que as pessoas não conhecem muito. Mas no dia a dia, as pessoas estão preocupadas. Já está inserido no tema. Felizmente. Para encerrar o nosso programa, para despedir dos meus convidados, a parceria com o CMDCA aqui de Osasco é um reconhecimento da seriedade com que a APS desenvolve suas atividades? Só para nós encerrar. Eu acredito que sim, né? É muito importante essa parceria com o poder público e com as instituições que protegem a criança, que estão preocupadas com isso, sem dúvida. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, fico muito feliz de poder contribuir com alguma coisa. Colocamos a APSE à disposição das consultas, né? Nosso site www.apce.org.br. Muito obrigada. Tá certo. Bom, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a presença dos nossos dois convidados que tratou o tema sustentabilidade. O primeiro aqui, Isis de Castro, gestora de projetos da Associação Holística de Participação Comunitária Ecológica, APS. Isis, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E também Stanislau Maria, ele é coordenador de comunicação do Instituto Acatu. Stanislau, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado a você. Só queria deixar o nosso site por também. Favor, Stanislau. É o www.acatu.org.br www.acatu.com.br. Está no GC aí, você anota em casa e acessa o site. Perfeito. E tenha mais informações. Muito obrigado. E lembrando a você, mulher, sindicalista, trabalhadora da região aqui da cidade de Osasco, não se esqueça, Estação Mulher, segunda edição, o sindicato está realizando uma campanha de arrecadação de alimentos que será doada a uma entidade filantrópica. Você pode doar seu alimento na sede do sindicato ou nas subsedes do sindicato. Faça sua parte, contribua, você estará ajudando o próximo, tenha certeza disso. O sindicato promove no dia 27 de março uma marcha que terá saída às 9 horas do sindicato, rumo ao Metal Clube. Venha participar dessa marcha, lá você vai poder participar de várias atividades físicas e também, claro, um esclarecimento sobre a importância da sustentabilidade. Participe, venha nessa marcha, eu tenho certeza que você vai adorar. E eu agradeço a você por ter ficado conosco, pelo seu carinho, pela sua audiência. E você já sabe, nós temos um encontro aqui marcado no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso endereço eletrônico, você opina e também participa. Acesse então o nosso e-mail visãoemdebate@ig.com.br ou pelo site www.sindimetal.org.br. Tenham todos uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo programa. Tchau!